Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos continuando a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Semana passada, nós estivemos aqui trazendo uma mensagem na carta de Paulo aos Coríntios. E o título da mensagem era Uma Exortação em Nome de Jesus. Esse texto, ele tratando de duas questões, que era a questão da divisão entre eles e a questão da pregação com sabedoria e diante da pregação da palavra da cruz, que é loucura. Loucura para os sábios gregos e que para os judeus era maldição ou vergonha. O título da mensagem de hoje é A Loucura da Palavra da Cruz versus a sabedoria dos homens. A loucura da palavra da cruz versus a sabedoria dos homens. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 25. Amém? Todos encontraram? Oremos. Pai, nós te louvamos e agradecemos por estarmos aqui com vida e com saúde na presença do Senhor. Também pedimos, Pai, que fala-nos conosco essa noite através da Tua palavra. Que possamos entender, no primeiro momento, o que o apóstolo Paulo tinha a dizer aos irmãos de Corinto. Qual o sentido do que ele queria dizer, qual o contexto do que ele queria dizer, e por que ele disse o que ele disse. E depois, qual a importância disso para as nossas vidas. Qual a importância dessas questões para o nosso momento atual, para a nossa condição atual. Isso é uma responsabilidade muito grande e nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos conduza de acordo com a Tua vontade, para a glória e louvor do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Podem se assentar. Nós encerramos o versículo 17 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Nós encerramos da seguinte maneira, né? Paulo dizendo que não usou
sabedoria humana para pregar o Evangelho. Para com isso, não anular a cruz de Cristo. Ele terminou desse jeito, semana passada, o último versículo que eu li. Agora, no versículo 18 ao 25, ele nos mostra o conceito do mundo em que ele vivia. E ele nos fala basicamente de dois grupos. O primeiro grupo que ele fala está envolvido com uma tradição religiosa. Uma tradição religiosa que rejeitava a cruz de Cristo. Porque considerava a cruz de Cristo como um escândalo, uma vergonha. E esse grupo, está bem claro para nós, eram os judeus. Os judeus esperavam um Messias vitorioso, que iria governar e reinar. Não um Messias humilde, que veio e morreu numa cruz, motivo de escárnio, de zombaria. O segundo grupo achava ou entendia que a mensagem da cruz era uma loucura. Eles entendiam o seguinte: é um absurdo, como isso? Cruz? Deus morrer numa cruz? Filho de Deus? Isso não tem lógica, não tem sentido. O conceito de Deus que eles tinham não era esse, né? Então, ambos estavam perdidos nos seus conceitos, os judeus, e nas suas filosofias e mitologias, os gregos. E eles só poderiam ser convencidos pela loucura do Evangelho, pela loucura da cruz. E não adiantava usar a sabedoria humana. Tinha que ser pelo poder do Espírito Santo. E aí volto ao versículo 17, que Paulo diz que não usou de sabedoria humana para pregar o Evangelho, para não anular a cruz de Cristo. Então, irmãos, o nosso objetivo nessa mensagem de hoje, pela graça do Senhor, que o Senhor nos dê a sua graça e nos dê sabedoria, é tentarmos entender o que estava acontecendo e o porquê do apóstolo Paulo dizer isso aos irmãos de Corinto. Quando nós iniciamos a introdução na carta aos Coríntios, os irmãos viram como era o povo de Corinto. Eram pessoas que muito voltadas para a filosofia, para o pensamento, para o questionamento filosófico, ideológico. Era uma cultura helenística, no sentido de uma tradição, de uma educação, de um ensinamento, de um princípio de ensino helênico, que foi estabelecido por Alexandre o Grande entre os gregos, e isso continuou, Então eram pessoas que questionavam, discutiam, pensavam filosoficamente. Mas também havia entre eles grupos de judeus que tinham o seu conceito e a sua tradição religiosa. Assim era a cidade de Corinto, assim era o povo de Corinto, consequentemente, assim também era a igreja de Corinto. Então, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz: olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, para uns a palavra de Deus é loucura. A palavra da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário,
que ressuscitou ao terceiro dia. Isso é uma loucura. Mas para outros, é o poder de Deus. A palavra da cruz, a qual Paulo está referindo-se aqui, é o Evangelho, é a boa nova de salvação de Deus para todo aquele que nele crê. É essa a mensagem. A cruz de Cristo é para o cristão, é para aquele que crê, o símbolo de redenção, de salvação. Nós não adoramos a cruz, mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós acabamos de cantar aqui agora, nós vemos que a cruz foi o instrumento no qual o nosso Senhor e Salvador foi morto, foi crucificado, seu sangue foi derramado pelos nossos pecados, ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então nós olhamos para a cruz, vem à nossa mente a nossa redenção, a morte do nosso Senhor, puro, perfeito, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. É isso que nós vemos na cruz. Mas quando o judeu e o grego olhavam para a cruz, sabe o que ele dizia? Maldito aquele que é pendurado no madeiro, como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas. Para eles, a pessoa que era pendurada numa cruz crucificada era uma pessoa maldita, um criminoso da pior escala. Era um sujeito indigno. Então dizer que o meu Salvador, que o meu Deus foi crucificado e morto na cruz, é uma loucura. É uma loucura. Mas para aquele que crê na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz do Calvário, para ele é poder de Deus para a sua salvação. Basicamente, é isso que o apóstolo está falando. Ele está dizendo, olha, os sábios e os instruídos, no sentido que ele quer dizer, eles não podem entender a loucura da cruz pela sua própria sabedoria. Eles não conseguem. É difícil assimilar isso. É difícil assimilar que o Filho de Deus foi morto na cruz. Onde quem morria na cruz, quem era crucificado, era bandido, assassino, ladrão. Os sujeitos da pior espécie. Era difícil aceitar isso. Isso só seria possível pelo poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,14, acompanhe comigo, 1 Coríntios 2,14. Ele diz o seguinte, olha, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo? O homem natural, ele não aceita. O apóstolo Paulo está pregando ali aquela mensagem, a menos que o Espírito Santo não convencesse aquelas pessoas, porque essa é obra do Espírito Santo, é ele que faz essa obra, eles jamais entenderiam. Eles só poderiam entender pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo não queria usar argumentos filosóficos, teóricos, para convencer e persuadir as pessoas com suas palavras. Ele prega a mensagem da cruz, pode ser loucura, pode ser uma coisa de doido, mas é essa a mensagem. É esse evangelho. Os judeus e os gentios, eles poderiam aceitar um Deus, eles não poderiam, na verdade, aceitar um Deus que foi crucificado numa cruz. Era algo vergonhoso e humilhante para os judeus. Para os gregos, como aceitar um Deus que morre? O salvo, porém, aquele que foi
tocado pelo Espírito Santo, aquele que foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele conseguia entender a mensagem. E este poder transformava a vida dele e redimia ele para a salvação. Então, irmãos, esse paralelo que nós temos aqui, esse loucura para uns e poder para outros, é nesse sentido. A loucura para uns que procuravam entender a mensagem da cruz pela sua mente apenas, pelo seu entendimento e comparando com a sua filosofia, com a sua tradição religiosa, com o seu pensamento. Mas havia um grupo de pessoas que ouviam aquilo e aquilo de maneira poderosa, aquela mensagem louca da cruz, de maneira poderosa, transformava eles. E como que um brilho de mente, eles entendiam aquilo que os outros não conseguiam entender. Então a palavra da cruz é loucura para uns e poder de Deus, salvação para outros. No versículo 19, o apóstolo Paulo diz, olha, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. É importante vocês ficarem com 1 Coríntios aí 1:19 aberto, para vocês acompanharem o raciocínio. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos sábios. Então, meus irmãos, já estava escrito na palavra de Deus, não é uma novidade, de que isso ia acontecer. E o apóstolo Paulo então diz, olha, está escrito. E onde está escrito? Abram comigo Isaías 29:14. Isaías 29:14. Isaías 29:14. Vocês vão observar, irmãos, que o ministério do apóstolo Paulo teve um grande êxito, muito em parte pelo conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, do que havia sido escrito por Moisés e os profetas. E que o Espírito Santo iluminou ele de tal maneira que ele conseguiu associar a obra de Cristo e o Evangelho com os símbolos descritos lá no Antigo Testamento. Ele conseguiu fazer esse paralelo. E por isso ele teve tanto êxito. Porque ele não negligenciou a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Ele considerou que aquilo era importante. E ele viu as verdades do Evangelho no que já estava escrito. Por isso ele usa sempre o Antigo Testamento, citações do Antigo Testamento nos seus escritos. E é importante vocês observarem que o Novo Testamento ele faz questão de dizer que o que estava escrito lá atrás muitas vezes se cumpriu, principalmente os evangelhos. Isaías 29:14 diz, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Está vendo? Isaías já havia profetizado sobre isso, que havia de acontecer. E Paulo está citando Isaías, ou ele está citando esse conhecimento que ele tem de Isaías para dizer essa palavra. Então, meus irmãos, nesse sentido, o Evangelho só pode ser compreendido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Os irmãos de Corinto, por causa da sua cultura helenística, valorizavam a dialética, a capacidade de se pronunciar, de se expressar, de dizer de maneira clara o que você quer tratar, o que você quer dizer. Eles valorizavam a argumentação, o sujeito que tem uma boa argumentação em uma resposta, ou que tem uma boa réplica. Só que, irmãos, o apóstolo Paulo está deixando bem claro que a lógica humana,
ela não é suficiente para compreender o mistério da salvação. Isso não quer dizer, irmãos, que o Evangelho, que a palavra de Deus não é coerente, não tenha uma lógica clara sob o ponto de vista da palavra de Deus, da revelação de Deus na sua palavra. O que está querendo dizer é o seguinte: o homem, pelo seu conhecimento limitado, não pode compreender a mente de Deus, a não ser que o Espírito Santo se revela ou revele a ele esse sentido. A mensagem do Evangelho, para entendê-la, é preciso muito mais do que sabedoria e do que conceitos humanos. Desta forma, irmãos, a sabedoria humana, ela é destruída, é aniquilada pela loucura do Evangelho. Ou seja, a sabedoria humana ela é muito limitada para alcançar a mente de Deus e a revelação de Deus para a humanidade. E isso que estava acontecendo. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ou seja, se alguém quiser compreender a mente de Deus, o desígnio de Deus e a vontade de Deus, vai ter que ir além do limite humano. Vai ter que ir além disso. Porque isso não pode ser alcançado pela limitação humana. A sabedoria de Deus, irmãos, ela não se manifestou aos sábios deste mundo. E Paulo afirma isso no versículo 20. Ele diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? É Deus quem quis assim. É Deus que agiu desta maneira. Paulo fala de 3 categorias de homens. Primeiro, o sábio. Segundo, o escriba. E terceiro, o inquiridor. Quem era o sábio? O sábio é aquele sujeito hábil, instruído nas letras, na filosofia. Ele poderia ser um filósofo com suas teorias do ser, da vida, os conceitos humanos limitados que explicam a existência das coisas. Há muitas pessoas assim. Pessoas que você senta com elas, você sente prazer em ouvir elas falarem sobre as coisas da vida. Elas sabem, têm respostas filosóficas, ideológicas, sobre vários assuntos, argumentam bem. Era o tipo de pessoa a qual o Senhor destituiu de compreender as suas verdades. No sentido dele, sobre a teoria dele, sobre o pensamento dele. Não é que um sábio estava inalcançável para o Evangelho. O que o autor está dizendo é que o sábio não pode entender o Evangelho pela sua sabedoria. Ele precisa de algo mais, além disso. Porque a sua sabedoria, o seu conceito é insuficiente para perceber e entender a verdade do Evangelho, a loucura da cruz. Qual o outro grupo de pessoas que ele fala? Os escribas. Os escribas eram os doutores da lei de Deus, com todo o conhecimento da tradição judaica, porém, sem entendimento espiritual. Sem compreender a verdade da palavra de Deus. Eles tinham a palavra, eles copiavam a palavra, eles estudavam a palavra, mas eles não conseguiam entender. Eles entendiam talvez o escrito do que se fala, mas o que estava por trás daquele princípio, qual a mensagem do Evangelho ali, eles não conseguiam entender. Eles poderiam copiar, ler o Evangelho, mas eles não tinham discernimento espiritual. E por quê?
Basicamente, o texto de Coríntios que nós lemos lá, o homem natural não entende. Ele não entende, não consegue entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, não tem uma regra humana, um conceito humano, um pensamento humano definido e claro. Está além disso. Está muito além disso. Então ele é natural, ele não vai entender. O espiritual entende, porque ele conseguiu dar um salto além daquilo que é natural, daquilo que é lógico, sob o ponto de vista humano. E o inquiridor? Quem seria o inquiridor? O inquiridor era o sofista. Era aquela pessoa extremamente capaz de convencer alguém de alguma coisa. E muitas vezes ele conseguia convencer, né? Mas nem eles conseguiam entender as verdades da loucura da pregação da cruz. Irmãos, muitas pessoas gostariam de entender como você entende. E são pessoas com QI muito acima do seu e do meu, e não conseguem. Então, se o entendimento da salvação e da mensagem da cruz dependesse de QI do homem, de capacidade intelectual do ser humano, eles estariam salvos. Mas não estão porque não depende basicamente disso. Não que isso não seja importante, mas depende muito mais de uma ação do poder do Espírito Santo através da mensagem do Evangelho. Versículo 21, o apóstolo Paulo diz, olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, meus irmãos, a pregação do Evangelho é que salva, e não a sabedoria humana. É importante deixar bem claro para os irmãos que nós não estamos dizendo que ser sábio e inteligente é errado. Não, isso é bom, é importante. Mas se você começar a usar esse artifício intelectual da sua sabedoria limitada humana para entender a mensagem da cruz, você não vai entender porque é loucura. Porque é incompreensível para o homem natural. Por mais alto que seja o seu QI, a sua capacidade de inteligência. A sabedoria humana não pode entender o Evangelho de Cristo, porque para a sabedoria humana, para o conceito humano, é uma grande tolice. É uma loucura. O mundo rejeita o Evangelho da cruz de Cristo, porque não pode conhecê-lo pela sua própria sabedoria. Os que creram na loucura da pregação são salvos. Mas como que eles vieram a crer? Pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo talvez poderia tentar usar argumentos intelectuais do seu conhecimento filosófico para convencer as pessoas. Mas o que aconteceria com essas pessoas? Para eles, o cristianismo seria mais uma ideia, mais um pensamento religioso. O cristianismo não podia entrar nessa categoria. O cristianismo não cabe na categoria das ideologias e das filosofias. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo não cabe dentro da caixinha da religião. Ele é muito mais que isso. Paulo está pregando e ensinando a homens que, ao se converterem, a vida deles se torna menos importante do que a vontade de Deus. Alguns daqueles que haveriam de se converter pela loucura da cruz, viveriam para morrer pela cruz, que o mundo considerava louca. Pregação louca. E quem morria por isso era um louco varrido, doido. E ele só compreendia, só entendia isso pelo poder do Espírito Santo.
Então, não era que Paulo te pregasse uma ideia filosófica, um conceito religioso, ou mais uma religião dentro do judaísmo. Não, o cristianismo é muito mais do que isso. Você precisa ser muito mais do que religioso. Você precisa ser cristão, um pequeno Cristo, seguir os passos de Cristo, o exemplo de Cristo, até a morte, independente de qual seja a morte. Agora, meus irmãos, no versículo 22, ele diz o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, o que acontecia? Os judeus e os gregos buscavam os primeiros sinais e o segundo, sabedoria. Os habitantes de Corinto, eles tinham essas duas classes entre eles. E era essas duas classes que Paulo pregava a loucura da cruz. E certamente quando ele pregava, esses homens questionavam. Os judeus questionavam, sob o ponto de vista deles, que tinha que ter mais do que uma pregação, tinha que ter sinais. Como eles falaram para Jesus, em Mateus 16, versículo 1, leiam comigo, Mateus 16, versículo 1. Os fariseus se aproximaram de Jesus, os fariseus e os saduceus. 16:1, Mateus 16:1. Aproximando os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então isso era uma coisa que os judeus já carregavam desde muito tempo. Fizeram isso com Cristo. Então Paulo está dizendo que os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, os primeiros querem um sinal que comprove que o evangelho é a verdade, o segundo grupo quer uma palavra lógica e coerente com os conceitos filosóficos da sua cultura. Muitos judeus pensaram que as boas novas de Jesus era tolice, porque lhes tinha ensinado que o Messias seria um rei conquistador, ao que acompanhariam sinais e milagres. Jesus não restaurou o trono de Davi, como eles esperavam que o fizesse. Além disso, Jesus foi executado como um criminoso comum, e como um criminoso não poderia ser um salvador. Esse era o pensamento dos judeus, basicamente é isso. A tradição, muitas vezes deles, e Jesus falou isso com eles, estava acima das escrituras. E a tradição dizia que Jesus viria e desbancaria o trono, e sentaria no trono, tomaria o lugar de Davi e seria o grande rei. E eles queriam esse sinal e os milagres desse Messias. Só que Jesus veio para ser executado como um criminoso comum e morrer como um criminoso. Como uma pessoa assim pode ser o Salvador? É assim que os judeus entendiam. Os gregos também consideravam que o evangelho era louco. Eles não acreditavam na ressurreição corporal. Não viam em Jesus as características poderosas dos deuses da sua mitologia. Deus mandava raio nas pessoas. E eles pensavam que uma pessoa com uma reputação dessa de Jesus não devia ser, ou melhor, uma pessoa com a reputação de Deus, com a posição, o status de Deus, não devia ser crucificado. Então a morte para eles era uma derrota, não era uma vitória. É difícil colocar na cabeça de uma pessoa inteligente, que se julga inteligente, que tenta buscar um raciocínio lógico, é difícil para a pessoa dizer o seguinte: olha, a morte é vitória? Morrer é viver? Morte é vida? Isso é coisa de doido. Esses crentes são tudo loucos, são tudo doidos, não tem nenhum sentido isso. O cara que morre, morreu, acabou, está derrotado. Numa batalha, quem morre é o perdedor, quem vive é o vencedor.
Para vocês, quem morre é o vencedor? Vocês são loucos. Era esse pensamento dos gregos. Não, nosso Deus, o Zeus, ele está lá no Olimpo, e se alguém pisar na bola, ele manda um raio na cabeça da pessoa. Agora o seu Deus morreu na cruz. E quando falava ressuscitou, aí eles riam, davam gargalhada. Ressuscitou, não existe isso, ninguém ressuscita. Era esse pensamento, né? No versículo 24, o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, Cristo é o poder, a sabedoria de Deus, suficiente para todos. Gregos, judeus, qualquer ser humano. Cristo é suficiente. Você quer pregar o Evangelho? Prega Cristo somente, não precisa pregar mais nada. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente, não há necessidade de pregar a prosperidade, não há necessidade de pregar que a pessoa vai ser abençoada, que ele aceitou Jesus, a vida dele vai mudar completamente, tudo que era ruim vai ser bom agora, não há necessidade disso. Pregue a Cristo, por mais louco que pareça, por mais assustador aos olhos do mundo que pareça, Cristo é suficiente. Precisamos pregar a Cristo. Às vezes nós vamos evangelizar, pregar, falar das pessoas, não, meu amigo, olha, a sua vida, você está sofrendo muito, vem cá. Você tem Jesus, você vai ver, essa dor vai passar, isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. E quem é Cristo? É um homem que veio ao mundo, né? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu numa manjedoura, viveu uma vida sofrível, de perseguição, de dor, foi rejeitado pelos seus, não tinha onde dormir, nem sempre tinha o que comer, foi zombado, cuspiram nele, bateram nele, crucificaram ele, e ele morreu na cruz. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, se você for olhar a trajetória de Jesus, não é uma trajetória de um popstar, no sentido de ser o cara, o que aquele cara faz eu quero fazer, porque tudo que aquele cara faz é legal, é divertido, não. Tudo que ele fez não era legal, não era divertido. Jesus não era o cara que o sujeito olhava para ele, eu quero ser igualzinho esse cara. Não. Meu Deus, me livre de ser como esse cara. Porque ele é um cara que sofre. É um cara que é rejeitado, ele faz o bem a todo mundo e ninguém reconhece, ninguém dá valor. E depois de tudo que ele fez, ainda zombam dele e pedem para crucificá-lo. O trocam por um camarada do pior espécie possível. Certamente, meus irmãos, os que creem na pregação do Evangelho, sejam judeus, sejam gregos, eles terão este poder para a salvação de suas vidas. E aí Paulo fala uma coisa fantástica em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Em outras palavras, você pode ficar envergonhado porque todo mundo está dizendo que você é louco, que o que você está pregando é doidura. E tem um grupo de pessoas dizendo que você está falando de coisas malditas. Não, eu não me envergonho, porque eu sei que é o poder. Você sabe que é o poder, não tenha vergonha, porque te transformou. E vai transformar aquele para quem você prega este Evangelho. Então, meus irmãos, essa mensagem pode ser escândalo para os judeus, pode ser loucura para os gregos, o mundo pode vir a rejeitá-la, mas certamente é o único meio de salvação para o perdido. E ela só pode ser compreendida pelo poder do Espírito Santo. Então, vai vir aqueles argumentos, as pessoas dizem, pastor, eu não prego porque eu não sei, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço os evangelhos, eu não sei o que dizer. Eu não prego porque eu não sei ler, pastor. Ou eu não prego para falar com o senhor a verdade, eu nem leio a minha Bíblia, eu não consigo entender nada que está escrito ali. Não é o seu poder, não é a sua capacidade. Veja bem, quero deixar bem claro, não é que isso não seja importante. Isso é importante.
conhecer, saber, estudar. Mas o seu conhecimento, o seu estudo, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de compreensão e entendimento das coisas, não pode salvar o pecador. Quem salva é o Evangelho pelo poder do Espírito Santo. E está na sua vida, porque se você é cristão, você tem o Espírito Santo. O que você mais precisa para pregar o Evangelho, você já tem. Agora o resto é com você. Estudar, dedicar, se preparar para fazer a obra de Deus com excelência. Porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Irmãos, quero concluir essa mensagem dizendo para os irmãos que a mensagem da cruz ela é simples para os que creem. Aqueles que creem, entendi tudo aqui. Entendi que Jesus morreu por mim, que foi necessário que ele morresse, para que pudesse ter o perdão dos meus pecados. Entendi que eu sou salvo pela graça, é uma dádiva imerecida que Deus me concede. Entendi que eu preciso de Cristo, que sem Ele eu não sou nada. Entendi que Ele morreu sim, Ele sofreu e tudo, mas que Ele ressuscitou e Ele está vivo, e que Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Está claro, isso para mim, entendi. O argumento dos homens são incapazes de refutar a sabedoria de Deus. O argumento dos homens pode refutar o nosso pensamento, o nosso conceito sobre as coisas. Mas a sabedoria de Deus que está no nosso coração e ninguém pode tirar, jamais vão conseguir fazer isso. Pelo simples fato de que nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então, aquele que revela toda a sabedoria de Deus, aquele que revela todo o conceito de Deus, habita em nós. E é Ele que nos fez perceber essas verdades. E é Ele que nos fez entender isto. E graças a Deus, porque nós entendemos. Porque certamente esses intelectuais, esses PhDs da vida, esses QIs altíssimos da vida, eles estão tentando entender. Porque eles olham para você e eles falam, nossa, isso que ele faz é realmente lindo, é maravilhoso. É maravilhoso a pessoa ter essa esperança, ter essa fé, ter essa convicção. Eu gostaria de ter isso, mas eu não consigo entender. Quer um exemplo? Leandro Carnal falou isso. Ele falou, eu admiro como vocês têm essa fé, como vocês entendem. Eu não entendo. Eu busco na minha lógica, no meu conceito, na minha sabedoria, eu não consigo assimilar isso. Eu admiro isso, ele falou. Mas se um dia ele abrir mão dos seus conceitos, dos seus pensamentos, do seu preconceito em relação ao Evangelho, certamente o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa com ele. A mesma coisa que fez com você. Deus, irmãos, ele não desconsidera a inteligência dos homens. Porém, ela não consegue entender o Evangelho. Entenderam? Deus não desconsidera, mas ela é limitada para conhecer a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela só pode ser compreendida e entendida pelo poder do Espírito Santo. E essa obra é feita, e ela só pode ser feita pela pregação do Evangelho. Paulo fala isso em Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação e a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, se nós queremos e temos a esperança de alcançar alguém, isso só será possível pela pregação do Evangelho. Do Evangelho, sem os conceitos filosóficos, sem as ideologias e os pensamentos humanos. O Evangelho puro, como está na palavra de Deus. A obra de convencimento é do Espírito Santo. Isso precisa ficar bem claro para mim e para você. Nós não temos poder de convencer as pessoas, mas nós podemos falar o tempo todo, a tempo e a fora de tempo. Falar dessa mensagem, porque em algum momento alguém vai crer quando o Espírito Santo vier sobre ele
e convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou isso lá em João 16, versículo 8. Enquanto a humanidade não for convencida pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho, eles não entenderão a obra da salvação e não crerão na verdade por trás da loucura da cruz. Não fique frustrado se você não está tendo êxito em ganhar alguém. Porque não é sua missão transformar pessoas. Isto é obra do Espírito Santo. Não desanime, porque você é um arauto de Deus para levar a mensagem dele. E não se culpe se ele não se salvar. Porque quem salva, quem convence, é o Espírito Santo. Nos nossos dias, irmãos, tem pessoas que estão tendo dificuldade para entender o Evangelho. Mas nós precisamos pregar. Ainda que digam que nós estamos loucos, mas este é o Evangelho de Jesus. Nós temos que pregar com sabedoria, claro, porque Deus não desconsidera a nossa inteligência, mas nós precisamos, acima de tudo, pregar pelo poder do Espírito Santo. Pois somente Ele é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas que estudam teologia, eles correm esse risco, os estudiosos. Eles correm o risco de focar somente na busca intelectual das coisas, na explicação intelectual das coisas. E eles têm argumentos persuasivos e eles têm capacidade de mostrar, de provar, de discutir. Cuidado, porque só isso não é suficiente. Se o discurso salvasse as pessoas, né? Se o discurso filosófico, intelectual salvasse as pessoas, Deus não escolheria você, Deus escolheria outras pessoas mais qualificadas no que tange à persuasão, à dialética, ao sofismo. Deus escolheu você porque o Evangelho é simples para o que crê. E o Evangelho motiva você a estudar a palavra de Deus, buscar o Senhor e encontrar as verdades dele na sua palavra, para a glória dele, para o louvor do seu nome e para a salvação dos perdidos. Que Deus vos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.